gente, o que é esse nome todo? Teratógeno, o que é isso? Então, a teratologia, ela vai estudar quais são as contribuições do ambiente para o desenvolvimento pré-natal alterado. Então, por que surgem malformações? O que contribui para isso? Dentre outras questões. Os agentes teratógenos vão desde substâncias químicas, como remédios, passam por agentes físicos, como por exemplo um choque na barriga daquela mulher durante o período da gestação, e também os agentes biológicos. Atualmente nós estamos vivendo essa questão, né, mundial do coronavírus. Ainda não se sabe quais serão os impactos disso para gestantes, mas podemos voltar um pouquinho no tempo aqui no Brasil e chegar até o momento do Zika vírus, que acabou prejudicando a gravidez de algumas mulheres, no sentido de que as crianças nasceram com microcefalia. Infelizmente, existem relatos de que essas mulheres se sentem desamparadas e fica aí a importância dos profissionais da área da saúde saberem um pouquinho mais sobre esse tema. Perfeito, Poliana. Olha só que interessante, gente, né? Então, esse nomão, né, ele faz muito sentido aqui para nós dos estudos de perinatalidade, né? Agora a gente tá vivendo esse momento, né, em que é falado muito aí a respeito do coronavírus, mas se voltar um pouquinho no tempo, né, o Zika, né? A gente teve bastante repercussão, principalmente nas grávidas. Com certeza. E que é um agente teratogênico. Sim. De qual momento começou-se a prestar atenção nos efeitos de substâncias sobre o desenvolvimento de bebês? Então, não sei se é do conhecimento de todos, mas na década de 60 ocorreu um episódio que é chamado de tragédia da talidomida. A talidomida é uma medicação que na época era utilizada por gestantes para, dentre outras coisas, o alívio dos enjoos matinais. Mas quando nasceram os bebês dessas gestantes, eles não possuíam membros ou então esses membros eram muito reduzidos, se comparado com o que se espera de uma criança ao ela nascer. Então, o que aconteceu? A partir desse instante, os pesquisadores começaram a voltar seu olhar para compreender como substâncias químicas e outros agentes podem prejudicar o desenvolvimento de um bebê e levar, como foi o caso da talidomida, a esse acontecimento das malformações. Certo, nossa, então primeiro receitaram para depois ver os efeitos? Exatamente, infelizmente existe essa prática, é por isso que a gente aconselha que toda mulher procure um profissional qualificado para passar pelo seu pré-natal, psicológico, também obstétrico, e que esse profissional tenha as informações, né? Na questão de qual dose é segura, qual é insegura, o que ela realmente pode consumir nesse período. Certo. Os teratógenos, eles podem ocorrer na gestação, parto e pós-parto ou só na gestação? Depende o tipo do teratógeno. Por exemplo, uma substância química. A criança ela pode entrar em contato com essa substância também no pós-parto, após o nascimento dela. A questão do período pré-natal é porque existem as fases do desenvolvimento embrionário. Então, a substância ela pode agir justamente quando, por exemplo, eu posso citar um pouquinho mais daqui para frente, o tubo neural deveria se fechar. E aí esse tubo neural, que é uma estrutura embrionária que daria origem ao cérebro e à medula espinhal, ele não se fecha. Então a criança ela já nasce com esse tipo de prejuízos. Certo. Existe uma estimativa de quantos bebês são afetados? Sim, existe uma estimativa de que entre 3 e 5% dos recém-nascidos vivos possam ter alguma deficiência congênita. 3 a 5. De 3 a 5. Ai, entendi 3. Ainda bem que é menos, mas ainda assim é um valor considerável, com certeza. De 3 a 5%, Isso, então, dos recém-nascidos vivos. Eles podem ter passado aí por algum efeito. Como, por exemplo, o uso de álcool, de drogas. Isso. O álcool, inclusive, como um dos neuroteratógenos mais potentes e que tem ação durante todo o período gestacional. Por isso, deve-se tomar esse cuidado, né? Existe, sim, uma zona de risco, que é entre a 3ª e a 8ª semana da gestação, devido a esses acontecimentos, como o fechamento do tubo neural,